Bom dia a todos. Vamos começar mais um Apegando-se às Escrituras, hoje nesse domingo, nesse dia que o Senhor já fez para nós, o Senhor já preparou, né, esse domingo para nós. E vamos orar aqui por esse início de estudo. Senhor, obrigada, Jesus, por mais um dia, obrigada pela tua santa e doce presença nas nossas vidas, Senhor. Ai, Deus, eu não consigo nem imaginar o que seria de nós sem a tua bondade, sem a tua fidelidade, sem a tua misericórdia. A cada novo dia, a cada amanhecer, Senhor, como é precioso saber que o Senhor está conosco todos os dias. E nesse dia especial, Senhor, nós colocamos diante de Ti esse estudo que tem sido uma bênção, Senhor, o livro de Êxodo para nós. Quanto ensinamento, Deus. Quantas coisas o Teu Espírito Santo tem trazido, Senhor. Tem nos ensinado, Pai. Mas nós queremos mais, Senhor. Eu coloco aqui diante de Ti essas palavras que são luz para o nosso caminho, né? A Tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco nessa manhã. Que o Senhor traga para nós os teus ensinamentos. O que o Senhor quer que a gente aplique na nossa vida, Deus. Colocamos diante de Ti esse capítulo 9, capítulo 10. Que o Senhor venha trazer toda a inspiração do Teu Espírito Santo. Eu oro para que o Senhor venha tirando toda a distração, toda a preocupação, Pai. Tudo aquilo que possa roubar de nós a boa semente da tua palavra. Então, que a gente possa estar atento, que a gente possa experimentar o doce, o mel da tua palavra nesse domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, né? Luz para o nosso caminhar. E aí a gente tem feito esse estudo do livro de Êxodo. Esses estudos, eles ficam gravados lá no Anglicana ZN, lá no YouTube da Anglicana ZN. Então, você pode voltar lá no YouTube, procurar, tem lá todos os estudos desde Gênesis, desde outros estudos que a gente já fez anteriormente, né? Então, você pode revisitar esses estudos e aprender mais e mais. Mas a semana passada, a gente viu Êxodo 7 e 8, e aí a gente viu o início, né, das pragas lá do Egito. A gente tem acompanhado aí essa história, né, de Moisés sendo levantado por Deus, sendo usado por Deus como libertador dos israelitas, do povo de Deus, que já estava escravizado há 400 anos, mais de 400 anos ali no Egito, né? E eles já tinham se multiplicado muito, já tinham, né, sido férteis e já estava ali uma grande nação, estava até maior do que o povo do Egito, né? E aí a gente vê a dureza do coração de Faraó, porque o Faraó resiste, né? Ele não quer deixar aquele povo ir. Afinal, aquele povo era responsável por construir casas, né? Aquele povo era escravo dele, trabalhadores para eles. Então, ele de fato não queria deixar perder, vamos dizer assim, perder, né? A sua mão de obra. Então, a gente vê ali a resistência do Faraó e a gente vê também as pragas, né, que Deus coloca, né, como sinais ali para Moisés de que realmente ele queria libertar o povo. Deus iria fazer uma grande obra ali, né? E essas pragas nada mais são do que sinais de Deus, né? Confrontando toda a divindade ali do Egito, reduzindo a nada os deuses que o Egito tinha, né? O Egito, os egípcios, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Então, tinha o Deus da água, o Deus do sol, a gente já falou, né? O Deus, tinha Deus para tudo que é lado, e eu vou falar um pouco disso hoje também. Mas aí Deus vai
mostra que Deus realmente é o único, verdadeiro Senhor, um Deus que escolheu um povo para ser exclusivo seu, né? Que somos nós, todos nós aqui hoje. Mas naquela época era aquela nação de Israel, aquele povo hebreu. Era o povo que Deus queria trazer para perto e libertá-los e fazer com que eles adorassem a Ele, que eles prestassem culto somente a Ele, né? Deus queria tirar o povo do Egito. E então a gente viu aqui no capítulo 7 e 8, a gente viu algumas pragas aí, a gente viu a praga do rio Nilo se transformando em sangue, a praga das rãs, a praga dos piolhos, a praga das moscas. E aí, então, a gente viu 4 pragas, são 10 pragas, né? A gente viu 4 das pragas aí, e em todas elas, essa dinâmica, né, do faraó resistindo, obstinado, né? As coisas vinham, pragas seríssimas, né, ali para o Egito, mas ele continua resistindo. E a gente vê o progresso nisso. A gente viu que, domingo passado, que os magos, né, do faraó, os sábios lá, os feiticeiros, faziam, as primeiras pragas eles fizeram até igual ao que Deus fazia. A gente trouxe aqui essa questão de Satanás mesmo, né, imitar tudo que Deus faz, trazer essa ilusão de ótica para a gente, né? Essa aparência do mal. Parece que é certo, parece que é de Deus, mas na verdade não é, é o enganador, né? Então a gente viu isso aí também. Mas vamos seguindo aqui, então, pegue a Bíblia mesmo, assim, ó, de papel, pega o do celular, pode ser também, pega café, pega água, para você ficar bem esperto. No final, a gente sempre deixa alguns minutos para a gente compartilhar daquilo que Deus falou, porque uma coisa é eu estar aqui lendo, trazendo um estudo, outra coisa é o que Deus está ministrando aí no teu coração, o que Deus quer falar para você, especialmente nesse dia de hoje, através dessa leitura. Então, a gente vai lá, pega aí Êxodo 9, capítulo 9, vamos lá. A gente vai estar agora estudando a quinta praga, né? A gente viu 4 pragas, e agora a gente vai para a quinta praga, que é a morte dos rebanhos, né? A gente vai ver nesse capítulo 9, a gente vai ver a quinta, a sexta e a sétima praga. A gente vai ver a quinta, que é a morte dos rebanhos, a sexta, que são as feridas purulentas, e a sétima, que é uma chuva de granizo, né? Então, quando essas pragas aqui do capítulo 9 elas são registradas e elas vão cair, né, sobre o Egito já tinha sido castigado pelas 4 primeiras pragas que eu falei aqui, que que eram as águas se transformarem em sangue, as águas do rio Nilo, as rãs, né, aquela infestação de rãs, a infestação de piolhos, né? Depois a infestação de moscas. Então a gente já viu essas 4 pragas, né? E a gente vê agora o que é que vai acontecer com o faraó e com o povo do Egito. Então vamos lá, Êxodo 9. Eu vou ler do 1 ao 7, tá? No capítulo 8, ainda, só no versículo 32, só para dar a introdução aqui, né? Ele termina dizendo que mesmo com essas pragas todas aí que foram apresentadas ao faraó, ele obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse, né? Era sempre essa dinâmica do faraó. Ele vinha a praga, ele dizia que ia libertar o povo, mas ele obstinava o coração, não deixava o povo sair. Então, diz assim, o 9. Depois o Senhor disse a Moisés, então, vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir, continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos de Faraó, que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá.
O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. E aí, no dia seguinte, o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir, né? Então, aqui do Mal 7, a gente vê essa questão aí. Deus falando, porque aqui diz assim, Deus diz, né? Vá ao faraó e diz que assim diz o Senhor. É importante a gente saber disso. Não é uma mensagem que Moisés e Arão, ali que Arão era o porta-voz ali, né? Moisés ouvia a Deus e transmitia a Arão, e Arão passava para o faraó. Mas não eram palavras simplesmente de Arão e Moisés. Era o Senhor falando, o Senhor dando o recado ali. Era o Senhor dizendo ao faraó: olha, diga isso ao faraó. Então, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. É o Senhor quem está falando, né? E aí ele anuncia essa praga, mas a gente vê no capítulo 4, no versículo 4, a misericórdia de Deus, né? Porque diz que Deus fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos dos israelitas. A gente já viu isso também, né? Como Deus, a praga atinge os egípcios, atinge todo o Egito, mas a terra de Gósen, que é a terra onde o povo de Israel está, não é atingida, né? E aqui ele diz de novo: farei distinção, os rebanhos de Israel não serão atingidos. E o faraó ainda não acredita, né? Manda alguém verificar se realmente os rebanhos do povo israelita tá tudo vivo, né? E aí ele vê, né, que realmente Deus fere os rebanhos dos egípcios e não o dos israelitas. Nenhum dos israelitas morreu, né? E aí o que é que Deus está querendo fazer com isso tudo, com essas pragas? Eu já trouxe aqui. Deus está ali ferindo, né, as divindades do Egito, derrubando, quebrando por terra. A gente viu aqui a semana passada a coisa da deusa Ram, né? Da Requete, né? Como era uma mulher com a cabeça de rã que era endeusada ali no... Era uma divindade, né, do Egito. E como Deus confronta, e como Deus mostra, olha, os teus deuses não têm poder nenhum, né? E a gente vê também, eu fiquei vendo aqui, como Deus não desiste, né? Por mais que o faraó tá ali, parece que, né, é obstina e tal, como Moisés, Arão e o próprio Deus também não desistem, eles perseveram. Moisés e Arão têm uma perseverança nessa história incrível, né? Porque Deus estava ali com eles, né? Por trás deles havia um Deus ditando ali todas as coisas que iriam acontecer, mas eles tiveram uma participação especial também, porque eles confiaram e obedeceram. Porque você pode ouvir a voz de Deus e você pode não obedecer. Você pode ir para o culto, você pode fazer esse estudo aqui, você pode ler a palavra, ouvir Deus falar, mas você não obedecer. Mas Moisés e Arão ouviam e obedeciam, ouviam e obedeciam. Então, esse é o primeiro, né, ensino aí que eu tiro aqui também. Como é importante a gente não só ouvir a Deus. Ah, Deus falou comigo, falou, e você fez o quê? Ah, eu fiquei, né, não fiz. Então, ouvir e obedecer, ouvir e obedecer. E aí a gente vê que tudo que Deus queria era de fato trazer aquele povo para perto. Deus tinha criado, né? Fez toda a criação, o jardim do Éden. Deus andava com Adão ali no início do dia, no final do dia, no entardecer. Havia um relacionamento do Criador com a sua criação, né? E aí, o que Deus queria era tirar esse povo, esse homem, né, a humanidade, o povo que ele criou ali, do Egito, que ali não era lugar deles, e trazer para um lugar onde ele pudesse ter proximidade, onde eles pudessem adorar a Deus, onde eles pudessem celebrar festa para o Senhor. Era isso que Deus queria.
né? Tirar eles do meio daquele país, daquela nação de idolatria. E quando Deus fere aqui os rebanhos deles, né? Eu vi aqui, eu vou trazer rapidinho para a gente passar aqui alguns nomes aqui. Tinha o Apis, que era o deus touro, era um touro em forma que eles tinham uma divindade, né? Eles adoravam esse deus Apis, que era um touro. Ele simbolizava força para eles, né? Fertilidade, era um dos deuses mais importantes e venerados do Egito. Veja, era um touro, né? Então, tinha outros também que tinha uma cabeça de vaca, que era um tal de Ator, que era uma espécie de divindade ali para eles também. Vocês podem pesquisar, eu pesquisei no Google, viu? E olha, no Google, quando eu pesquisei, vieram 18 nomes de ídolos, né? De divindades do Egito antigo. Então, tinha muito assim, tinha cabeça de gato, né, no sentido, né? Tinha gato, tinha leão, tinha falcão, tinha ibis, tinha o sol, né? A deusa do sol, que era Ra. Então, tinha muitos nomes aí de deuses do Egito e que Deus foi destronando todos eles ali diante do faraó, diante dos sábios do Egito, diante de todo o povo egito. Deus estava dizendo, olha, só eu sou Deus, né? E esses deuses aí todos, eles eram parte da vida religiosa e cultural do Egito, né? No Egito antigo, eles faziam parte da cultura religiosa deles. Então, cada um desempenhava um papel específico, né? Na mitologia e nas práticas lá diárias dos egípcios. Então, tudo isso. Mas a gente vê que o nosso Deus é maior. E enquanto eu lia também aqui, fazia esse estudo, eu me lembrei de João 1, 10 ao 13, eu vou ler aqui rapidinho, né? Porque a gente vê no Evangelho de João diz assim, falando de Jesus, diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aleluia, aleluia, né? Porque a gente vê aqui que Deus nos escolheu. Nós somos nascidos de Deus, né? E Jesus, ele veio também para os que eram seu, aqui diz em João 1. Mas muitos não receberam, como é hoje em dia. Naquele dia, naquela época no Egito, eu falei aqui de vários deuses, mas hoje tem muito, as pessoas não querem entregar a vida para Jesus, se entregar totalmente, confiar totalmente, porque se apegam a isso e aquilo acaba se tornando um Deus para eles, né? Tudo aquilo que você coloca no centro do seu coração e que atribui poder a isso, né? Isso se torna um Deus para você. Pode ser um dinheiro, pode ser um trabalho, pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser sei lá o quê, né? Mas assim, o que eu vejo aqui Deus, ele precisa ocupar, Jesus, ele precisa ocupar esse lugar no centro do nosso coração. Ele precisa ser o nosso Deus, né? E ele quer isso, ele quer que a gente tenha esse relacionamento com ele. Então, seguindo aqui, a gente está em Êxodo 9, se você chegou por último, a gente vai tá em Êxodo 9, e agora a gente vai ver outra praga, a sexta praga, que é as pragas das feridas purulentas. Ali tá do versículo do 8 ao 12. Você pode ler aí, mas eu vou pegar aqui só algumas coisas, né, para a gente seguir. Mas do 8 ao 12, então, a Bíblia fala aqui da sexta praga, que é as feridas purulentas, né? Como o faraó tinha resistido, de novo, Deus manda Moisés e Arão falar com eles e diz a Moisés: olha, tira um punhado de cinza, né? E sopra assim, sopra a cinza e diante do faraó e todos os
animais, todos os homens do Egito vão ter feridas purulentas. Em outras versões fala em úlceras, né? Então imagine aí que eles começaram a estourar feridas por todos os cantos. Os homens, o faraó, os sábios, todos os animais, homens e animais, né? No versículo 11, diz que nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, né? Como os demais egípcios. Então, Deus igualou ali todos, os sábios, os magos, o faraó, os homens, os animais, todos cheios de feridas, né? Você imagina uma feridinha só no nosso corpo, já fica, né? Imagina um corpo cheio de ferida. Mas no versículo 12 diz que o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme tinha dito a Moisés. Porque quando ele viu, né, isso, quando o faraó se vê no aperto, ele clama, né? Quando alivia, ele obstina o coração. É sempre esse movimento, né? Quando a coisa aperta, ele corre para Moisés. Quando a coisa alivia, ele endurece o coração e diz não. E esse endurecer o coração também a gente já viu que o coração dele já era endurecido, ele já era obstinado, né? Ele só estava ali revelando, colocando para fora o que ele já tinha, que era a dureza, a obstinação do coração. E aí, nessa sétima praga, que é a chuva de granizo, a gente vai ver como tem um versículo aqui que fala bem como Deus quer assim tirar desse faraó, como queria que ele se humilhasse, né? Que ele tirasse todo orgulho, toda autossuficiência, né? Mas vamos lá, então, do versículos 13, né, até o final, fala da sétima praga. Então, a gente viu que a praga a morte dos rebanhos, a quinta, a gente viu a sétima agora, aliás, a sexta, as feridas purulentas, e agora a chuva de granizo, né? Que aí, de novo, olha o versículo 13. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu poderia já ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu mantive de pé exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não deixa ir. Gente do céu, vocês leram aqui comigo, né? Êxodo 9, do 13 ao 17. Que coisa, né? Deus ali falando claramente, assim, não tem nenhuma palavrinha, né? Aquelas coisinhas assim que a gente fala, às vezes a gente diz uma coisa e parece outra. Não, Deus aqui está trazendo com clareza, mostrando ao faraó o que ele quer, né? E aqui fala da grandeza, do propósito. Qual é o propósito? É mostrar-lhe o meu poder e fazer com que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Aleluia, né? E aí vem então a sétima praga, né? Nos versículos seguintes, aí a partir do 18, a gente vê que Deus manda a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito desde o dia da sua fundação, né? Então, foi uma chuva de granizo. O granizo é como pedrinhas de gelo, né? Pedrinhas de gelo. Aqui a gente não tem no Nordeste, mas no Sul ainda tem chuva de granizo, né? A gente ainda pode ver lá na região Sul. Mas aqui a gente só vê chuva de água mesmo, e olha lá, né? Bem no inverno. Mas então vinha a chuva de granizo, que eram pedras de gelo caindo ali, né?
E Deus ainda foi tão misericordioso que ainda disse para eles recolherem, recolher, né? Os rebanhos, alguns animais que pudessem ter sobrevivido a outra praga lá, né? E mandou que eles fossem abrigados para se livrar, né? Porque senão iam morrer, né? E os conselheiros do faraó, a gente viu que eles fazem isso, eles recolhem, abrigam, né? Os rebanhos e tal. Mas o versículo 21 diz: Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Né? O versículo 21 aí diz isso. Então, o versículo 21 fala muito sobre incredulidade, né? Sobre você receber uma palavra de Deus, você receber uma palavra de Deus através de alguém, sei lá, mas você não dá crédito a isso. Você não acredita que vai acontecer, você não coloca fé nisso, né? Hebreus 11:1 diz que a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza daquilo que não vemos. Então, isso é exercitar a fé. Veja que os conselheiros do faraó foram, né, ali temeram, né? Eles recolheram os escravos e os rebanhos, mas alguns não se importaram. E é como hoje em dia, infelizmente, a gente vê muito isso, né? Eu me lembrei até de um videozinho, alguma coisa assim, que alguém fala que um homem estava numa inundação, né? A água estava subindo, subindo, e veio alguém com um barco, olha, vem, pula aqui, eu vou te ajudar. E ele, não, não, não. Ficou esperando, né? Aí veio um avião, veio todo tipo de ajuda para ele, e ele não acreditou, né? E depois ele falou, aí ele morreu. Ele disse, mas Deus, eu te clamei tanto para que o Senhor me ajudasse. E aí disse, Deus fala, né? Mas eu mandei um barco, eu mandei um avião, eu mandei, mas você não, né? Então, assim, nessa questão, assim, de você ter algo, ter uma palavra e você não acredita. Então, a gente precisa exercitar a fé. Naquilo que eu estou recebendo de Deus, eu preciso aplicar a minha fé, né? E aí, então, a gente vê que, a partir dos versículos 22, que Moisés, então o Senhor, né, diz a Moisés para ele estender a mão para o céu e que o granizo vai cair e vai matar, então, toda aquela vegetação, os rebanhos, tudo que não tiver sido recolhido, né? Então, caiu granizo sobre toda a terra do Egito, né? Caiu a maior tempestade de granizo que o Egito já tinha visto e atingiu tudo que havia nos campos, os animais, destruiu a vegetação, quebrou todas as árvores. Você imagina, a gente viu agora recente algumas imagens desse furacão aí na Flórida, não é? A destruição, imagine que destruição foi essa chuva de granizo aqui, naquela terra do Egito. Mas, no versículo 26, diz que somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. É nessa hora que você pega a sua canetinha e grifa aí, ó, o versículo 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Um Deus que protege, um Deus que cuida dos seus. Deus protegeu ali os israelitas. Deus estava também ali exercitando, querendo exercitar a fé deles também, né? De um lado, Deus tratava os egípcios, mas eu vejo que de um outro lado, Deus também tratava com os israelitas, porque eu imagino, eu como israelita naquele tempo, ali na terra de Gósen, vendo toda a destruição do Egito e pensando, puxa, com a gente não acontece nada, há um Deus por nós. Eu imagino assim eles falando, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou então dizendo assim, o anjo do Senhor habita ao redor dos que o temem e os livra, né? Ou então dizendo, aquele que habita no esconderijo do Senhor, né? Nada lhe acontece, porque a gente está aqui guardado. Eu estou cercado, guardado pelo Senhor, né? Então eu percebo que a alegria dos israelitas ali, se vendo nessa situação de proteção. E você que entrou aqui nessa sala hoje, saiba que você é protegido
protegida do Senhor. A boa mão do Senhor está sobre a sua vida. Pode cair tempestades, raios, granizo, pestes, piolhos, moscas, mas você é protegido do Senhor, né? Podem morrer os rebanhos, tudo. Você é protegido do Senhor, né? Deus protege, Deus guarda você, a sua família. Ah, Ana, mas coisas ruins acontecem com a minha casa, com a minha família. Acontece, mas você sempre pode contar com a graça de Deus, lhe dando força, lhe dando suporte, lhe dando bondade, lhe dando coragem para enfrentar essas dificuldades, né? A gente tem um Deus que é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? No mundo nós teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque o Senhor está conosco, porque Ele já nos escolheu para si como seu bom tesouro. Então, nós podemos confiar, né, que há um Deus que é por nós, que é por nós. Amém. Vamos seguindo aqui para a gente terminar esse capítulo 9, né? Então, a gente viu aí que veio a chuva de granizo e tudo, e no versículo 27, vamos lá. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: dessa vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés então respondeu: Assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor, os trovões cessarão, não cairá mais granizo, para que você saiba que a terra pertence ao Senhor, né? Mas aí Moisés diz, olha a ousadia de Moisés, mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é temer diante do Senhor Deus. O versículo 30, né? Moisés fala isso e realmente é. Então a gente vê aí que a chuva veio, destruiu tudo, né? Só não destruiu aí o trigo e o centeio, porque ainda estavam para amadurecer, mas toda a cevada, tudo que tinha amadurecido, o linho, tudo foi destruído, né? E assim que Moisés deixou o faraó sair da cidade, ergueu as mãos ao Senhor, né? E ele ora e a chuva para, o granizo para, né? E o versículo 34 então, diz aí, para a gente finalizar o novo, capítulo 9 diz que quando o faraó viu que a chuva, o granizo, os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração. Ele e os seus conselheiros, o coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, né? E aqui eu queria chamar a atenção, porque tem uma hora que fala assim, Deus endureceu o coração, mas tem do faraó, mas tem outras partes aqui que diz que o próprio faraó obstinou-se, ele próprio continuou com seu coração endurecido, porque já era duro, né? Então, diante de todos os milagres, diante de todos os sinais, diante de todas essas pestes, né? Diante de tudo que o faraó via com seus próprios olhos, que todos eles viam ali, mas ele continuava com seu coração endurecido, né? Mas isso também era propósito do Senhor, a gente sabe que Deus estava endurecendo, e Deus já tinha dito lá atrás a Moisés, né? Olha, você vai fazer esses sinais, vai acontecer isso, mas eu vou endurecer o coração do faraó, porque há um propósito. E aqui nesse capítulo 10 agora, ele deixa mais claro esse propósito ainda. Você vê que é como se Deus, a cada praga, é como uma casquinha de cebola, né? Vai descascando e a gente vai vendo, vai descascando e a gente vai aparecendo, Deus vai se revelando mais e mais o propósito dele em tudo isso. Então, pega aí, Êxodo 10, Êxodo capítulo 10. A gente vai para a oitava praga, que é a praga dos gafanhotos. E a gente também vai ver aqui a nona praga, que é a praga da escuridão, de densas trevas cobrirem a terra.
E depois a gente vai fazer um gabarito com vocês. Tô brincando. Diga quais são as pragas, mas depois a gente faz isso brincando aqui. Mas então a gente vai para a oitava praga, que são os gafanhotos. Então vamos lá, eu vou ler o versículo 1 e 2 aí com vocês. O Senhor disse a Moisés, de novo, né? De novo, o Senhor disse a Moisés: vá ao Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o dos seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Aleluia, né? Aí, ó, esse versículo 1 e 2, Deus já chega assim, ó. Qual é o propósito, né? É para que você fale Tânia, Mabel, né, quem está aqui, Mônica, que vocês falem aos seus filhos, aos seus netos, que olha, e que hoje a gente esteja aqui, né, estudando sobre isso em pleno 2024, né? Vê só, a gente está falando disso. Meu Deus, a gente está dizendo aqui, a gente está falando, e isso vai se perpetuar porque é gravado no YouTube. Então, algum neto, algum filho, alguém vai ver aí, algum jovem, né? E vai saber dessa história, como Deus zombou dos egípcios, como Deus realizou milagres entre eles. Vai saber, olha, teve uma época lá no Egito que aconteceram 10 pragas, eram sinais de Deus, e Deus manifestou a sua glória. E Deus maravilhoso, ele derrotou o Deus dos egípcios. Então, a gente vai contar essas histórias. Esse é o propósito de Deus, né? E é isso que Deus quer, que a gente fale dessa palavra, em vez de a gente estar contando aos nossos filhos como foi a novela de ontem, como foi o filme da Netflix, falemos da palavra de Deus, né? Essa é a herança melhor que a gente pode deixar para eles, né? Então, seguindo aqui, né, esse propósito me chamou muita atenção, porque o objetivo, né, desse endurecimento aí do coração do faraó era a oportunidade, né, para a manifestação dos sinais de Deus no meio daqueles egípcios, né, e bem como para que os israelitas também pudessem perpetuar o relato das manifestações divinas no Egito, né? Nesse sentido, né, essas pragas que a gente está vendo, elas têm uma finalidade pedagógica, né, de trazer ensino mesmo. Contar aos seus filhos quem era o único e verdadeiro Deus. Aleluia, né? Então, seguindo aqui o capítulo 10, a gente vê que Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó, né? E disse para ele, olha só o que que Deus fala. Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Né? Então, ali a gente vê Deus querendo uma atitude de humilhação, de arrependimento do faraó, e não existe isso. O que a gente vê aqui é orgulho, é arrogância dele, né? E de não deixar o povo ir. Mas aí Moisés fala ali, né? Ao faraó dizendo, olha, se você não me deixar, não deixar eles irem, né, não deixar o povo ir, vão vir gafanhotos sobre o seu território, eles cobrirão a face da terra, né? E diz aí que eles vão devorar tudo que restou. Vê, no versículo 5 diz que tudo que restou da chuva de granizo, porque ainda estava coisa ali para amadurecer, né? O trigo ainda estava nascendo, mas tudo que sobrou, que agora já está nascendo, vai ser tudo destruído pelos gafanhotos. Tudo que estiver brotando nos campos, né? Os gafanhotos vão encher os palácios, as casas, né? Coisas que jamais nem os antepassados deles viram, né? Então, Moisés dá ali o recado para o faraó e diz, né? Olha, você vai vir essa praga de gafanhotos. E aí diz que Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. E isso já foi a oitava vez que Moisés ia e falava. Então, dessa vez ele falou, virou as costas e saiu, né? Já era a oitava vez que ele fazia isso. Já era a oitava vez que ele estava nesse movimento ali
em obediência a Deus, transmitindo para o faraó o que Deus estava trazendo e o faraó endurecido, né? Mas aí diz no versículo 7 que os conselheiros do faraó pediram para ele, olha, até quando esse homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens ir prestar culto ao Senhor Deus deles. Não percebe que o Egito está arruinado, né? Os conselheiros falaram isso para o faraó. Então, diz que Moisés e Arão foram trazidos de volta, né, para o faraó. E aí o faraó, ele tenta fazer um acordo com Moisés e Arão. Ele já tinha tentado isso nos capítulos anteriores. Mas aí ele pergunta, quem é que vai com vocês, né? E aí Moisés diz, ó, vou levar tudo, jovens, crianças, velhos, ovelhas, pois tudo, vou levar tudo para que a gente celebre uma festa para o Senhor, né? E aí o faraó diz, não, olha, vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com má intenção, né? Então o faraó, ele tenta reverter aí, jogar para Moisés e Arão, dizendo que eles estão com má intenção, que eles querem levar tudo, né? E aí Moisés diz não, de forma alguma, né? Faraó, de forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do Faraó, né? Mas no versículo 12 diz: O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo, porque a intenção do faraó era que só os homens fossem, né? Mas Moisés, a ordem de Deus era para que todos fossem. Todos, mulheres e crianças, todos saíssem dali. A libertação era total, não era pela metade, né? Deus faz a obra completa. Então, aí, a gente vai vendo aí nos versículos 13 em diante, como vieram os gafanhotos aí, né? Moisés estendeu a vara sobre o Egito e Deus fez soprar um vento e veio gafanhoto de toda parte, devorando tudo na terra, tudo que era verde, né? Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo. Em toda a terra do Egito, toda a face da terra foi varrida por gafanhotos, né? E aí, quando o faraó vê isso, de novo chama Moisés e Arão e diz: Olha, eu pequei contra vocês, contra o Deus de vocês, né? Me perdoem mais uma vez esse pecado, né? E afastem essa praga mortal para longe de mim, né? E aí Moisés sai da presença dele, ora ao Senhor, né? E o Senhor faz soprar o vento e afasta os gafanhotos, e os gafanhotos vão embora. Mas aí, de novo, né, no versículo 20, a gente vê que o Senhor endureceu o coração do faraó e não deixou que os israelitas, e ele não deixou que os israelitas saíssem, ou seja, ele tinha dito que ia deixar sair, mas depois que os gafanhotos vão embora, ele de novo endurece o coração, né? E aí a gente vai terminando aqui com a oitava praga, a gente vai terminar aqui mesmo nessa oitava praga, que é as densas trevas, a escuridão, né? A gente vai ver aqui. No versículo 21, o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, as trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Então diz que Moisés estendeu a mão e por 3 dias houve densas trevas sobre o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, olha aí o pronome, todavia. Todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. De novo, Deus fazendo distinção entre os egípcios e os israelitas, né? Os israelitas tinham luz, os egípcios tinham trevas. Então, diz aí que o faraó mandou chamar Moisés e disse: Vão e prestem culto ao Senhor.
Aí, mas ainda diz, deixe somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças. As mulheres e as crianças podem ir, né? Antes eram só os homens, agora ele já liberou as mulheres e as crianças. Mas ele ainda quer as ovelhas e os bois, né? Mas Moisés contestou, Moisés diz: Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. E além disso, os rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado, nada será deixado, né? E aí, esses animais vão ser usados para sacrificarmos ao Senhor, né? E aí, no versículo 27, diz que o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixá-los ir, né? E a gente termina com esse capítulo, os versículos finais, disse o faraó a Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a tua face. Moisés ali já estava profetizando o que de fato vai acontecer, que eu não vou falar agora, vou calar minha língua, mas o que vai acontecer, que ele nunca mais vai ver a face daquele faraó, né? Porque estão terminando aí as pragas e a gente vai ver o que vai acontecer. Vocês ficam aí com gostinho de quero mais para o próximo domingo. Mas eu queria terminar aqui, é, rapidinho aqui com vocês, duas coisas só, duas coisas nesse capítulo 10. Existia uma deusa, um deus sol, que era muito adorado no Egito, pelos egípcios. Era o deus Ra, o deus do sol, né? O deus Ra era uma divindade muito adorada no Egito. Então, aqui, quando Deus escurece o Egito, era como se Deus estivesse zombando mesmo dos egípcios, dizendo: e aí, cadê o Deus Ra? Cadê? Não é ele que é o Deus Sol, que ilumina, que traz luz para vocês? Há um único Deus que pode fazer a luz, que disse: haja luz e houve luz, que é o nosso Deus, o Deus Yahvé, o Senhor. É só Ele que pode dar a luz, né? A verdadeira luz é a luz de Deus. Então, esse Deus, Deus estava ali, ó, destronando, zombando dele ali para os egípcios. E Isaías 62 tem um versículo que eu amo, e quando eu estava fazendo esse estudo eu me lembrei, e eu queria trazer para vocês, que diz assim, Isaías 62, eu vou ler aqui na minha versão, diz assim: olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você brilha o Senhor, raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Aleluia, né? Aleluia, minha gente, que coisa linda. Porque veja, a escuridão cobre os povos. Há muita escuridão, há muita gente na escuridão, mas nós somos luz do Senhor e nós precisamos ser esse farol de luz, levando luz na escuridão. A gente não precisa temer a escuridão, a gente só precisa chegar na escuridão e acender a nossa luz e brilhar a nossa luz, né? Porque nós trazemos a luz do Senhor. O Senhor disse, Jesus disse, né? E eu não escrevi aqui, mas eu me lembrei agora. Eu não sei qual versículo, fico devendo, mas Jesus disse: vocês são sal e luz. Sal e luz. Então, nós somos sal e luz do Senhor. Amém. Aleluia. E aqui eu termino esse estudo, né? Vou calar meu microfone aqui. Tomei 5 minutinhos de vocês, mas me perdoe, a gente pode se estender um pouquinho só, mas fique à vontade, abra seu microfone, ou levanta a mãozinha, e a gente vai falar. Já abri o meu microfone, já vou falar, porque é muita coisa mesmo. Ai, amiga, esses pragas é um estudo lindíssimo, né? Mas eu vou só ler um pedacinho de um comentário aqui que fala sobre os granizos. O que para a gente poder imaginar como Deus ele foi assim derrubando.
cada poder, né? Cada Deus desse. Cada gente, eu já fui ao Egito e lá as caras desses deuses têm em tudo quanto é canto, né? Quando eles eram embalsamados, que eles morriam, as partes dos corpos das pessoas eram guardados em urnas que tinha cada tipo de Deus para proteger cada, sei lá, o coração, não sei o quê, que era para, no outro mundo, aquelas partes serem protegidas. Era uma adoração, uma coisa tão assim que você chega a se sente mal lá. Mas o que eu quero dizer é que eu li aqui, vê só. No Egito, chove apenas alguns dias por ano. O granizo e as trovoadas eram desconhecidos, de modo que essa tempestade teria sido aterrorizante. Quer dizer, eles nunca tinham visto granizo e trovoada. Então, isso acabou com eles, né? E a gente pensa que ele ia ficar apavorado e que ele ia ceder, e a gente vê o efeito disso tudo, né? E outra coisa super interessante que eu vi é que Deus está trazendo essas pragas não só para os egípcios, ele precisava demonstrar a força dele para aquele povo que estava há 400 anos retido. Como é que ele estava acreditando que o Deus ia fazer alguma coisa? Então, aí ele diz assim: foi revelar, a finalidade da praga foi revelar a Deus tanto para Israel como para o Egito e todas as nações, porque isso é uma história que ficou conhecida no mundo. Foram 8 meses de praga, minha gente. A gente aqui lendo parece que acontece no outro dia e no outro dia. 8 meses para acontecer todas as pragas para eles liberarem, né? Então, imagine que Yahvé, o nosso Deus, ensinou e demonstrou, não só para os egípcios, mas para os próprios hebreus e o mundo todo, né? Amém. Glória a Deus. Obrigada, amada, obrigado. Foi muito bom, viu? Vamos dar de vez para outro. Vai lá, Pablo. Bom dia a todos, meus irmãos amados. Voltando agora ao Apegando as Escrituras. Mas, gente, ó, o que me ressaltou, sabe, os olhos, foi justamente no versículo que a Aninha leu sobre a praga dos gafanhotos. Mas uma coisa assim que é muito, mas muito forte, que me saltou os olhos agora, é o seguinte: no finalzinho do versículo 6 diz o seguinte: Moisés e Arão, né, vira as costas para o faraó. Gente, naquela época, se você virasse as costas para o faraó, você ia ser morto, porque você tinha que sair da presença do faraó dando ré, né, de costas, de costas. Mas eles deram as costas para o faraó. Então veja a ousadia de Moisés. Moisés não estava nem aí para a autoridade dele, porque ele sabia o Deus que ele tinha, né? O Deus todo-poderoso, que ele disse assim: ó, eles não vão me matar, não, eu vou dar as costas, e saiu de boa, foi embora, entendeu? Não quis nem saber da autoridade de Faraó. Rapaz, eu fico arrepiado com uma coisa dessa. E outra coisa que me saiu, me ressaltou os olhos, foi que eu até anotei aqui que a desobediência a Deus ela causa ruína, né? Faraó desobedeceu a Deus e os próprios conselheiros dizendo: ó, deixa essa turma aí, porque a gente já está arrasado aqui, mas mesmo assim Faraó foi obstinado no seu coração e aí o que aconteceu foi a ruína do Egito, né? É assim, foram essas duas coisas que me saltaram aos olhos. Obrigado, Aninha. Deus abençoe. Amém. Valeu. Massa esse negócio do virar as costas, realmente, né? A ousadia de Moisés, né? E que eu acho que isso foi um crescente, que a gente viu Moisés lá, Gago, não, eu não vou, aquela pessoa insegura, e como Deus vai botando ele ali na frente do faraó, e essa liderança dele vai sendo construída, né? Eu achei isso massa. Nossa, eu amo Moisés. Vamos lá, alguém mais?
Aninha, bom dia. Bom dia, Aninha. Parabéns, filha. Quero honrar você aqui, viu? Seu aniversário. Que Deus Obrigada. abençoe com muitos anos de vida e continue sendo essa Moisés, viu? Botando o pé e o mar se abrindo. Em nome de Aleluia. Jesus. Obrigada por nos instruir. O que me chamou muita atenção, Aninha, foi no versículo 9, o 15 e o 16, onde diz, né, que, caramba, eu entendi assim, por esta razão eu te mantenho viva. Olha, filha, olha, filho, por esta razão eu te mantenho viva. Não por teus méritos, nem mesmo por compaixão, mas apenas para mostrar, através de ti, o meu poder. E eu trouxe para nossas vidas, né? Quantas vezes nós endurecemos o nosso coração, às vezes para um chamado, para um ID, sabe? Às vezes um envio, algo ministerial, e a gente endurece o nosso coração, né? Por N motivo. Antigamente, na minha infância espiritual, digo assim, lá no início, quando eu descobri que Jesus só vinha quando o propósito dele fosse cumprido, quando todo joelho se dobrasse, eu dizia assim: Ah, Jesus, então não vou anunciar teu evangelho, não, porque aí todo mundo já vai te conhecer, já vai dobrar o joelho e o Senhor vai vir. E na época que eu tinha medo de morrer, que eu não queria ir, né? E eu fiquei pensando de caramba, quantas pessoas de repente deixam de cumprir o ID de Deus, endurece o coração, sabe? Por medo, por insegurança. Começou a passar um filme assim na minha mente, sabe? E muitas vezes é isso mesmo, a gente endurece e o Senhor está dizendo: olha, filha, olha, filho, não é por ti, não. É para que o meu poder se glorie através de ti. Eu já deveria até ter te eliminado da terra, não é? Porque assim, não está mostrando a minha glória através de ti, mas o meu amor e o desejo de mostrar o meu poder sobre ti, eu te mantenho. Eu te mantenho aí na terra, né? E eu sempre lembro que Denise sempre dizia assim a gente: se você não for, outro vai. Deus não vai deixar de cumprir o propósito dele porque você não vai. Né? Aí eu digo, caramba, na minha pequenez, eu não iria cumprir para poder. Ai, Deus, passou um filme na minha mente aqui, sabe? E eu creio que ainda existe pessoas assim, sabe? Que muitas vezes quer atrasar o propósito de Deus por medo, por insegurança, mas Deus não vai deixar de cumprir. Se não for eu, se não for você, vai ser outro. Mas Deus vai cumprir, sabe? E hoje eu digo, meu Deus, eu quero anunciar os quatro cantos. Eu quero anunciar, porque não é sobre mim, não é sobre o outro, é sobre o seu poder transformador, curador, restaurador e salvador. Aí a Aninha passou um filme na minha mente, sabe? Nesses, nesses versículos. De eu te mantenho viva, eu te mantenho viva, eu mantenho vocês respirando. Então aproveita, anuncia o meu poder. Anuncia o meu poder. Onde tiver pessoas, anuncia o meu poder, sabe? Não endurece o coração quando Jesus disser: olha, fala para esse, dá um abraço, dá um beijo, dá uma palavra, mas anuncia o meu poder. Para isso que eu te mantenho viva, é para isso que eu te mantenho viva. Ai, Aninha, tão forte. Foi isso. Amém, amém, é verdade. Aleluia. Fortíssimo. Nos mantém viva, Senhor, para que a gente possa revelar ao mundo o poder dele, né? Verdade. Tá no mudo, Lari. Oi, Tá. Aninha. Oi, minha gente. Bom dia. Tudo bom? Bom dia, Olha, querida. fantástico essa questão das pragas e como você bem disse, hoje a gente está estudando isso, né, de tantos anos atrás, para você ver como ele demonstra o seu poder. E aqui ele está demonstrando de uma forma clara, né? Então hoje a gente fica, onde é que está a manifestação de Deus? Basta ver isso, não precisava de mais nada. E a gente tem, né, essa vida inteira. Então aqui é a demonstração clara do poder de Deus, né? Então isso é forte demais. Eu gostaria de ressaltar, eu ia falar várias coisas que já falaram, eu não vou me repetir, mas em Êxodo 9:26, onde ele ressaltou: somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então, assim, eu fico pensando é qual a terra que você está. Você está na terra do Egito ou você está na terra de Gósen? Então, esse foi Jesus, ele fez isso por nós. Ele nos tirou da terra do Egito e nos levou à terra de Gósen, né? Então, hoje nós temos o Espírito Santo em nós e nós vivemos nessa terra de Gósen. Então, assim,
Você escolhe, ele veio com a mão estendida para todos, mas você escolhe qual é a terra que você quer estar. Né? Então, assim, eu estou na terra de Gósen. Então, em nome de Jesus, eu tenho a luz sobre mim. Eu sou protegida, eu sou amada, eu sou querida, e assim você o é. E não, ele não faz acepção de pessoas, ele está com a mão estendida para todos e está dizendo: venha para a terra de Gósen. Né? Então, assim, esse é o chamado dele, entendeu? Essa é a manifestação dele. Ele quer te dar mel, ele quer te dar abundância, ele quer te dar uma vida, né? E uma vida em abundância. Então, ele te chama hoje para a terra de Gósen. Né? Então, venha para essa terra. E isso, assim, ai, meu coração chega, palpita nisso. Então, assim, decida, ele lhe dá isso, e ele lhe dá essa possibilidade, essa transformação do velho homem no novo homem, né? Da antiga terra e da nova terra, né? Então, aceita esse chamado em nome de Jesus. Né? Aceita esse chamado no teu coração, né? Porque a ele no mais tu fará. Obrigada por isso. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém, aleluia, Lari. Jesus, também senti aqui um fogo. Amém. Sair da Poder, terra, poder que somos. qual é a terra que você está, né? Você está na terra de Gósen ou na terra do Egito. E não pode nem estar com o pé lá e o pé cá, tem que estar com os dois pés, né? Os dois pés no Senhor, os dois pés no Senhor mesmo, figura. Aleluia. Aleluia, a gente está acabando. Mabel, você pode orar por nós? Nosso pastor, ele está viajando, né? Está curtindo o netinho lá em Boston. E aí ele sempre faz o fechamento aqui do Apegando-se. Mas, Mabel, se você puder, querida, se você quiser comentar alguma coisa também, mas se você puder, sobretudo, orar por nós para a gente encerrar também. Amém. Eu só queria complementar só uma coisinha que veio para mim, Provérbio 16, 3, em relação ao versículo que ela já falou, né? Mas eu mantive em pé exatamente com este propósito, mostrar o meu poder. E lá em Provérbios diz isso, né? Que consagra ao Senhor tudo que você faz, seus planos serão bem-sucedidos, né? Que nós possamos ter esse entendimento, né? Que tudo que a gente fizer, o nosso propósito é mostrar o poder de Deus, né? Tudo que a gente fizer, consagrando a Deus, porque Mabel, o Mabel, desculpa, propósito é esse. desculpa Oi? te interromper, mas eu só queria saber qual é a referência. Provérbios, eu estava procurando essa referência aqui também. 16, 3. Obrigado. Né? Que possamos ter sempre esse entendimento, né? Que nosso propósito é mostrar o poder de Deus, né? Tudo que a gente fizer, né, temos que ter esse propósito. Então, obrigada, Deus, obrigada por esse momento tão precioso na tua presença, aprendendo mais de ti, Senhor Deus, obrigada pela vida de Aninha, Senhor Deus, que está aqui sempre conosco, Senhor Deus, nos mostrando, nos direcionando, Senhor Deus, e que possamos estar cada vez mais, Senhor Deus, focada no propósito de mostrar o teu poder, Senhor Deus, em tudo que nós viemos a fazer, Senhor Deus, seja em qualquer lugar que possamos ir, possamos estar mostrando, Senhor Deus, mostrando o teu poder para todas as pessoas que cruzam nosso caminho, Senhor Deus, que possamos estar sempre com o olhar voltado a Ti, Senhor Deus, no que Tu fizeste na cruz por nós, Senhor Deus, que nunca possamos nos desviar desse propósito, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, obrigada por cada momento na Tua presença, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Um minuto, ainda na tua presença, Senhor, eu te peço as bênçãos celestiais sobre essa tua filha, que a luz dela brilhe, Pai, continue brilhando, Pai, que ela seja abençoada. Esse é o início de um novo ano de vida, Senhor, que ela receba os nossos parabéns, mas os parabéns que ela merece são os teus, Senhor, pela pessoa especial que brilha a luz do Senhor. Que Deus te abençoe, amiga. Que a gente possa. Parabéns para você nessa data. Muitas Muitas vezes. felicidades.
Muitos Muitos anos anos de de vida. Deus te abençoe, Aninha. Deus te abençoe, Aninha. Deus te abençoe, Ai, se a gente pudesse tirar uma foto, né? Abrir a câmera aqui. Isso Vamos, vou mesmo. botar lá no Vamos lá, grupo. vamos lá. Vamos lá. Rapidinho, quem puder abrir aí a câmera. Pronto. Ana, Isso. Quem tira a foto? Eu não consigo tirar. Alguém sabe? Eu só tiro do celular, eu já tirei. Mando. Quem Pronto. tiver em computador, que possa botar tudo, né? Aninha, aí, todo mundo, tá vendo? Te homenageando. Parabéns! Beijo! Um bom domingo a Tchau, bom todas. dia, amo vocês. Vamos cultuar o Senhor. Deus te abençoe, amada. Amém. Obrigada. Beijo, tchau. Deus te abençoe.